Eu sei que Ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, Ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, Ele é fiel a mim, Ele cuida bem de mim e me diz, filho, não temas, confia em mim, confia em mim. Filho, não te deixarei, sou contigo e sempre serei. Sou teu Deus, sou teu Senhor, teu amigo e teu Salvador. Sempre cuido de você, sou teu Pai, descansa em mim. Eu seguro em tuas mãos, filho meu, confia em mim. Eu sei que Ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que Ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, Ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, Ele é fiel a mim, sempre cuida bem de mim e me diz, filho, não temas, confia em mim. Filho meu, confia em mim. Oh, oh, eu sei que Ele vive, sua graça me sustenta. Oi, gente, paz de Cristo para todos vocês. Muito bom poder estar aqui mais um dia, né? Hoje é quarta-feira. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Não, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. E hoje vamos receber uma menina de Deus que eu admiro muito. Sempre eu vejo as redes sociais dela. Conheço seus pais há muitos anos. Seu pai, sua mãe, sua família. Conheço sua avó, né, também. A família toda é muito abençoada. E eu sempre admirei a Priscila e eu a convidei para participar dessa live. A princípio, eu achei até que ela não ia aceitar, mas para a glória de Deus, ela prontamente aceitou meu convite e eu daqui a pouco vou chamá-la. Daqui a pouquinho eu já vou convidar ela para estar aqui ao vivo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Tô vendo Ângela Mello, Aparecida Sanches, que é a mãe, né? Olha, vou dar um tempinho aí para vocês enviar essa setinha aí que tá do teu lado. Eu costumo dizer que é a setinha do bem. Convida mais gente. Eu tô falando aqui com você, ó, e tô mandando convite, ó. Tô mandando convite. Entendeu? Faz isso, pesquisar, convidar amigos, ó. Minha amiga Aninha acabou de chegar, olha isso. Deixa eu tirar o som aqui, gente, que senão fica... Pronto. Minha amiga Aninha acabou de chegar também. Convida mais gente aí, chama mais pessoas. Minha mãe Orlete acabou de chegar também. E nós estamos felizes. Sexta-feira, o meu dia hoje está muito complicado. Daqui a pouquinho eu tenho um aniversário de uma querida que eu vou ministrar, e à noite eu vou estar também na igreja de um amigo, pastor Wallace Cardoso, e a minha querida Lúcia Cardoso, que é pastora de lá também, tem o esposo dela, que é uma benção, que é o pastor também. Nós vamos estar ali, em Cordovil, falando de Jesus. É a campanha Mães de Joelho, Filho de Pé. E nós vamos estar ali ministrando hoje pela glória do Senhor. Estamos alegres. Se você mora próximo ali a Cordovil, esqueci o nome da rua, mas depois no meu Facebook tem aí o endereço da igreja, tudo direitinho. Se quiser ir lá, vai lá e fala, te assisti na live hoje, quero tirar uma foto contigo. Vai ser um prazer muito grande poder estar com você. É ali em Cordovil mesmo, bem pertinho, dá pra você ver nas minhas redes sociais, principalmente no meu Facebook.
está aí o anúncio da igreja. Mães de joelhos, filhos de pé. E nós estaremos ali hoje à noite, 19 horas, ministrando ali para a glória do Senhor, porque o nome do Senhor é que é glorificado. Eu costumo dizer que eu tenho chamado, né? E a gente, quando tem chamado, a gente não escolhe. A gente simplesmente fica pronto. Convidou, estou lá. Chamou, estamos lá. E o Senhor Jesus tem sido glorificado nas nossas vidas. Eu quero agradecer a todos vocês que já estão aqui, ó. Tô dando um tempinho para vocês chegando. Vai chamando mais gente, convida os amigos aí, envia a setinha do bem. Hoje a gente vai falar a respeito do Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da provisão. E eu sei que Deus tem uma palavra especial pro teu coração. Eu queria até te chamar a atenção também que na semana que vem, nós vamos estar com uma semana também maravilhosa. Na segunda-feira eu vou estar aqui com a missionária Ana Cis. Vocês vão conhecer uma mulher doce, uma mulher de Deus, usada por Deus. Vamos falar sobre derramar o perfume. Eu tenho certeza que ela vai derramar todo o Espírito Santo que está na vida dela aqui na nossa live. Na quarta-feira eu vou estar aqui com a minha amiga Bren Luiza, é lá da Alemanha. A nossa live está ficando importante. A gente vai fazer uma live direto da Alemanha e nós vamos estar aqui. Aqui no nosso horário é 1h30, lá na Alemanha vai ser 5h30 da tarde, quarta-feira. Gente, vem comigo. Na sexta-feira também eu vou estar com uma pessoa muito especial, só que eu esqueci aqui no momento, depois eu lembro, eu falo pra vocês. Mas realmente, a nossa semana vamos ter Graça Lopes. É muita gente top que vai estar aqui na nossa live. Eu aconselharia você a não perder e chamar mais gente, tá? Não vem sozinho não, traz mais gente, convida mais gente. A nossa live de quarta-feira foi linda, não foi? Quem assistiu gostou, que foi com a minha querida Ludmila Sanches, foi maravilhoso, maravilhoso o que Deus falou, como Deus tratou, né, com a gente aqui nessa live, foi lindo demais. Na segunda-feira também foi com a minha querida Tatiane, né, nós batemos o nosso recorde. Aqui na live ao vivo tinha mais de 200 pessoas assistindo. E eu louvo a Deus porque é o nome do Senhor que tem sido glorificado nas nossas vidas. Eu queria te convidar a entrar nas minhas redes sociais, no meu YouTube. Vai lá no meu YouTube, vai lá, se inscreve, me ajuda aí. Eu preciso no mínimo de 1000 inscritos lá, que aí eu tô querendo fazer a live de lá. Então se você for lá no meu YouTube e você falar se inscrever, vai ser bênção pura, tá? Miss é a abreviação de missionária, Miss, M-I-S-S, Naildes, tem o S, Naildes Silva. Gente, já falei bastante. Esse hino que nós começamos a nossa live, eu sei que ele vive, é da minha mana cantora Lília Rosa, menina de Deus, a menina simples também. Eu queria te pedir, agora ela é a nova contratada da Central Gospel. Vai lá no YouTube da Central Gospel também. Curte lá, compartilha, dá visualizações pro hino da minha irmã. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vai abençoar você através das canções. É uma menina muito simples e usada por Deus. Leve na tua igreja também. Com certeza a Lília é bênção, ela é bênção para a nossa família, imagina para quem, os de fora, né? Mais ainda. E é desse jeitinho que ela é, amorosa, e com certeza vai ser bênção na sua igreja. Convide aí, leva a Lília aí na tua igreja, tá bom? Bom, vou chamar a minha amiga Priscila, olha, tá logo de frente. Pri, já te chamei, é só você aceitar. Já adicionei. Só você aceitar aí. Vai ser bênção. Isso! Uhul! Oi! Pai, tudo bem? Tudo, meu amor. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Eu tô com 26, com carinha de 18. Gente! Não, você tem 15, 16. Quem me dera! Todo mundo, gente, todo mundo. Quando eu falo que eu tenho 26, as pessoas ficam chocadas. Então, eu entro nas tuas redes sociais, no Facebook, principalmente, aí eu fico lendo teus textos, já copiei alguns. Eu sou dessas. Às vezes eu peço, às vezes eu não peço, mas assim, aí eu falei assim, nossa, ela deve ter, essa menina com 15 anos, 16 anos, escreve essas coisas assim. Ela deve ser anã. Eu falo. Muito madura. Eu falei, ela é muito madura para essa idade.
mas ainda não está velha. 26 anos, né? Nossa, novinha. Tem idade de ser minha Não, filha. 26, é verdade. Só que muita gente, quando vê, né, acha que eu sou bem mais novinha, porque eu tenho rostinho de nova, tenho vozinha, né? Sim, tira a onda, minha filha. Vou te confessar, eu tenho 61 anos, aí eu gosto de falar minha idade. Ótima, gente! Não, então, eu gosto de falar minha idade, porque geralmente as pessoas falam assim, nem parece. Eu amo isso, né? Verdade. Muito legal. É verdade. Pri, se apresenta aí, fala com a igreja você é. Eu já sei, mas algumas pessoas podem não te conhecer. A Lília tá falando aí, oi, Pri, botamos de... Você é amada por mim, pela minha família. Também, às vezes gente. a gente não conversa com as pessoas. Tem muita, a nossa igreja tem 6 mil pessoas. Então eu tenho muitas pessoas que eu tenho muita admiração, mas eu fico de longe. Eu acho que eu nunca cheguei perto de você. Acho que só foi uma vez, né? Que eu te abracei, alguma coisa assim. Que você foi pregar. Então. Mas assim, sempre te acompanhei, sempre tem uns jovens lá na igreja que eu sempre acompanho, eu entro, a gente faz. Tipo mãezona, né? Que ora, Senhor guarda, nos protege, entendeu? Verdade. E a tua família é muito especial para mim. Amo sua mãe, seu pai, né? Você cantando, teu pai tocando. Teu pai é da minha época, né? Da nossa juventude. Verdade. Sempre foi esse homem assim, tranquilo, de Deus. Eu nunca... eu não conheço ele intimamente, mas assim, é o que ele passa para a gente ali na igreja. E assim, é muito legal. Eu vejo assim que você puxou a raiz, né? Não tem como, né? Verdade. Não tem como. É muito lindo isso. Verdade. Eu vou deixar a palavra contigo, tá? Você fica à vontade, deixa Deus te usar. Fala o que está no teu coração. Vai. Glória a Deus. Como ela já falou, eu sou a Priscila, faço parte da DEVEC. E é uma benção, né? Sou da DEVEC desde que eu nasci, literalmente, né? Que quando eu nasci, meus pais já eram desse ministério e a gente está acompanhando, né, o crescimento daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Tem sido algo muito lindo. Eu queria ler em Neemias 9:19. Essa palavra, né, sobre Jeová Jireh é algo que tem falado bastante comigo nesses últimos tempos. No entanto, é o que nós vamos tratar hoje, que é algo muito pertinente, né? Que a gente sempre precisa ser lembrado e relembrado sobre quem realmente nosso Deus é, né? Existem várias perspectivas e percepções de quem nosso Deus é. Ele é o Senhor dos Exércitos, aquele que luta as nossas guerras. Ele é o Príncipe da Paz, aquele que nos dá paz. Ele também é aquele que é o Jeová Rafá, que nos cura. E ele também é o Jeová Jireh, né? Dentre tantas características do nosso Deus, tem essa que é uma característica especialíssima, que quando a gente entende realmente da perspectiva correta, nossa vida aqui, nós conseguimos viver a nossa vida de uma forma muito mais, se é que a gente pode dizer, tranquila, né? Porque a vida do crente sempre tem muitos percalços no meio do caminho. Mas quando a gente tem uma percepção, um entendimento de quem nosso Deus realmente é, a gente tem convicção no nosso coração, a gente consegue caminhar aqui nessa terra com mais convicção, com mais firmeza, né? Assim como a palavra diz, como aquele que constrói a casa sobre a rocha. Que aí vem as tribulações, vem as tempestades, vem tudo, mas a mente, né, e o coração estão firmados em uma verdade. E aí, em Neemias 9, no versículo 19, diz o seguinte. Eu vou ler 3 versículos, do 19 ao 21. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deveriam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Esse é um texto que está escrito no livro de Neemias. E o escritor está falando a respeito justamente do momento de um texto que muitos nós conhecemos, né? Quando o povo de Israel teve que passar pelo processo do deserto. Teve que estar dentro daquele deserto para realmente que o Senhor pudesse moldar o coração deles, né? Porque existe um versículo na Bíblia que fala que o deserto para Israel foi para que Deus provasse e visse o que estava no interior e no coração. Tudo que Deus faz na nossa vida
tem um propósito, né? Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos, coisas boas, coisas ruins, existe um propósito do céu visando algo no futuro, que a gente não entende, né? A gente não consegue discernir, não consegue compreender. Porque a gente só vê, eu costumo dizer que a gente só vê uma peça do quebra-cabeça, né? Que é aquela pecinha bem pequenininha. Enquanto Deus, ele lá de cima, ele vê o quebra-cabeça inteiro, ele vê as peças todas unidas. Ele entende como que nós temos que estar para estarmos da forma que ele deseja. Então aqui, nesse texto, está dizendo a respeito, né? Que o povo de Israel estava passando pelo deserto, mas é algo interessante, que aqui a gente aprende que essa provisão de Deus, ela veio de algumas formas para o povo de Israel. E aqui no versículo 19, a gente vê que diz o seguinte: mas tu, pela multidão das tuas misericórdias. Se fosse só misericórdia, seria muito bom, né? Mas a palavra diz multidão, ou seja, algo incontável. É algo que a gente não consegue dimensionar. E se a gente parar para pensar, se não fosse a misericórdia de Deus, nem vivos nós estaríamos. Então, só o fato de nós estarmos vivos já é motivo da gente todos os dias levantar e agradecer pela misericórdia. E o escritor, ele escreve, pela multidão das tuas misericórdias. São incontáveis as bênçãos do Senhor. Às vezes a gente quer reclamar por tão poucas coisas, quando na verdade, simplesmente pelo respirar, já é a multidão das misericórdias dele que está sobre nós e sobre a nossa vida e sobre o nosso caminhar, né? Porque ele é um Deus que nos acompanha no nosso caminhar, na nossa história, passo a passo. Quando a gente convida a presença de Deus, ele está conosco, assim como nesse texto diz. E aí continua dizendo que a coluna de nuvem nunca se afastou deles. Ou seja, durante todo o processo do deserto, durante todo aquele período que Israel precisava passar, porque era necessário, Israel precisava passar por aquilo. E muitas vezes a gente não precisa entender. Eu sei que às vezes é difícil. A gente quer muito entender muitas coisas, mas como eu falei, Deus, ele às vezes trabalha dentro de nós visando algo no futuro que a gente não está enxergando. Ele busca construir em nós, né, um ser completo, uma pessoa completa, para algo no futuro que ele vai desejar. E aqui ele estava testando o coração do povo de Israel. O povo de Israel, talvez naquele momento, não estava entendendo por que eles tinham que passar naquele deserto. Por que eles tinham que ficar todo aquele período no deserto, né? A gente sabe que o período do deserto foi estabelecido por 40 anos por consequência das próprias atitudes do povo de Israel. Mas ainda assim, existia um propósito naquele tempo determinado por Deus. E aí a gente vê que a provisão de Deus, ela veio de algumas formas, né? Assim como eu falei. E a primeira forma que eu li aqui, que eu vi nesse versículo 19, que a provisão de Deus, ela veio através de proteção. Que fala o seguinte: a nuvem nunca se afastou deles. A nuvem nunca se afastou deles. E eles estavam no deserto, que era um ambiente onde eles poderiam ser afetados por muitas coisas. Né? Era um deserto, calor. Você não tinha alimento, não tinha nada. Não é como a gente está em uma cidade urbana que a gente quer um pão, a gente vai na padaria e compra um pão. Não tinha isso, era deserto. Eu nunca estive num deserto, mas a gente sabe como que é. Você olha para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, não tem nada. Você só vê areia. Não tem nada. E aqui, a provisão de Deus, ela veio da forma: Deus protegendo eles de todos os efeitos que aquela fase do deserto poderia causar na vida deles. Né? Se eles se sentiriam cansados, a provisão de Deus veio através da proteção. A nuvem trazia o refrigério e o alívio. A coluna de fogo trazia o aquecimento para eles não passarem frio. Então, muitas vezes, a gente passa em fases na nossa vida que a gente não sabe como que a gente vai passar. Mas a provisão de Deus, ela vem de que forma? Deus protegendo a nossa vida, o nosso interior, a nossa mente, nossas emoções, para que a fase e o processo que nós estejamos passando não comprometa a nossa vida e a nossa estrutura, né? Não comprometa a nossa essência, aquilo que realmente está dentro de nós. E isso vem através da presença do nosso Deus, que é o nosso Jeová Jireh. A provisão dele veio através dessa forma nesse versículo 19, que é algo lindo, que diz que a nuvem nunca se afastou. Nunca. Foram 40 anos. Não foram 2 dias, nem um dia, nem uma semana. Foram 40 anos. E em 40 anos, a nuvem nunca se afastou. E a mesma coisa na nossa vida. Né? Quando a gente abraça o Espírito Santo, abraça a vida de Deus em nós, é algo que, se a gente manter, né, a lenha
manter o fogo aceso, é algo que nunca se afasta. Porque a presença dele, né, ela precisa ser mantida. Ele está onde ele é bem-vindo, ele está onde ele é desejado, ele está onde ele quer, onde querem a presença dele, aonde fazem os sacrifícios necessários para que a presença dele permaneça. E nesse momento a gente entende que a proteção de Deus, ela veio naquele momento no povo de Israel. Eles não seriam afetados por aquilo que o externo, né? Por aquilo que o deserto poderia causar, por aquilo que aquela fase poderia causar. Deus estava guardando a vida deles, guardando e trazendo para o nosso contexto, né? Deus realmente guardando a nossa vida, o nosso coração, as nossas emoções, a nossa mente, contra todos os efeitos que o externo pode causar em nós, né? Que a fase do processo em Deus, que existe, que a gente, por estar em Cristo, nós vamos passar por fases de crescimento, fases de processo, tudo isso, mas tudo isso, de certa forma, é passageiro, né? Tudo isso passa. A gente mantém a nossa fé firme, a gente mantém a nossa mente firme em Deus, na verdade de que mesmo em meio ao deserto e mesmo em meio ao processo, existe um maior que está ao nosso redor, né? Que está nos guardando. Então a nuvem, ela não se afastou durante os 40 anos. Era de dia, era de noite. Imagina aqueles que moravam, né? Que estavam caminhando ali no deserto. Eles acordavam, a nuvem estava lá. Eles dormiam, a coluna de fogo estava lá. Acordavam no dia seguinte, a nuvem estava lá novamente. Era algo que não se afastava. E quando a gente vê no versículo 20, né, uma outra forma que a provisão de Deus veio através do aprendizado. Que diz no versículo 20, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Eles estavam em um processo e nesse meio existia algo que Deus queria ensinar, que Deus queria passar. E esse é um momento que a gente precisa estar com os ouvidos atentos e permitir que Ele nos ensine aquilo que Ele deseja nos ensinar. E não é aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Ele quer nos passar. Né? Que os ouvidos, o filtro do nosso ouvido esteja realmente assim, alinhado em ouvir realmente aquilo que o Espírito Santo quer dizer e não aquilo que o nosso coração, nosso sentimento, né, gostaria de ouvir. Porque Ele quer gerar em nós realmente pessoas maduras, né? Maturidade, Ele quer aprofundar as nossas raízes, né? Como se nós fôssemos uma construção. E Ele quer construir a nossa vida embasada em algo sólido, em algo firme. Só que a gente sabe que quanto mais profunda as raízes, mais estabilidade aquilo tem. E a estabilidade hoje em dia é algo muito necessário. E essa estabilidade vem de que forma? Ela só é adquirida quando a gente conhece realmente o nosso Deus. Quando a gente conhece, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Né? Não de simplesmente ir à igreja, mas de caminhar com Cristo todos os dias, 24 horas, em todos os momentos da sua vida. A provisão de Deus, ela vem de diversas formas. Né? O nosso Jeová Jireh se apresenta de diversas formas. Às vezes a gente sempre pensa na área de provisão financeira e realmente é uma das áreas que Ele também faz, assim como a gente vai ver aqui nesse texto que também isso aconteceu. Mas existem muitas vertentes de como o Jeová Jireh pode se apresentar para nós. Né? Através dessa proteção, através desse aprendizado, porque Ele quer nos fazer crescer, Ele quer nos fazer entender aquilo que Ele requer de nós, para que a gente seja realmente um ser maduro, né? Cristãos com maturidade, não cristãos meninos, mas cristãos que são capazes de ouvir a palavra, entender a palavra, absorver a palavra e viver a palavra. Não apenas aqueles que escutam e só escutam. Porque realmente só escutar não vai mudar muita coisa na nossa vida. Mas quando a gente escuta e permite que a palavra seja aplicada e vivida na nossa vida, aí sim a gente vê algo diferente acontecendo aqui aos nossos olhos naturais. Né? Aí quando as situações... Oi? Você falou ouvir, entender, absorver e viver. Viver. E viver aquilo que a gente tem ouvido, entendido e absorvido. Realmente, e passar a praticar, melhor dizendo, praticar aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente absorve, a gente começa a praticar. Porque só assim realmente algo vai ser mudado, né? Algo vai ser mudado. Quantos que a gente vê que só ouvem e não vivem a palavra? É. E aí você fica assim, meu Deus, por quê? Né? Ele não espera cristãos de fachada. A palavra sinceridade, né? Que eu já ouvi
algum pastor falando, se não me engano, acho que nosso próprio pastor Silas também. A palavra sinceridade, ela vem da radical siniceira, ou seja, sem cera. Sem nada acrescentando. É aquilo. É a gente estar íntegro na presença do Senhor, vivendo de forma totalmente real aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, baseado na palavra de Deus. E não baseado no nosso próprio entendimento. Porque muitos querem viver uma vida de palavra baseada no próprio entendimento. Mas não. A palavra é imutável. Está aqui. Ele nos deixou as escrituras. Não muda. A gente precisa entender o contexto, sim, mas ela não muda. Existem princípios que não mudam. Quando a gente escuta, permite que essa palavra faça morada dentro de nós, seja como uma semente, né? É ela que vai penetrar até a divisão da alma e do espírito para discernir os nossos intenções e sentimentos. Olha o nível que a palavra vai. Estão falando. Ou seja, se existe uma intenção. Se existe todo mundo sem palavras. Se existe uma intenção dentro do nosso coração errada, a partir do momento que a gente pega essa palavra e começa a ler e ouve o Espírito Santo juntando, né? Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador quando a gente lê as Escrituras. Ele é quem vai nos revelando aquilo que a gente não vê. Se existe uma intenção dentro de nós que não vem de Deus, quando a gente lê a palavra, ela discerne as nossas intenções. Ela vai lá no fundo. E se a gente permite, ele muda. E nos torna um cristão íntegro de verdade, né? Não apenas um cristão de falar, mas um cristão de viver. Alguém que olhe e fale. Porque eu creio, né, que o Espírito Santo ele quer gerar em nós é sermos semelhantes a Cristo. Sim. Né? A gente não tem como ser igual a Jesus, mas a gente pode ser semelhante em caráter, integridade, na forma de andar. Quando Jesus esteve aqui na Terra, a palavra diz, ele fazia tudo pelo Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim e você. Ele fazia tudo pelo Espírito. E porque ele orava muito, jejuava e orava mais um pouco. Mas ele fazia tudo pelo Espírito. Então ele deixou o Espírito para que a gente realmente, assim como a palavra diz, para nos ensinar, para nos tornar cristãos. Porque à medida que as pessoas olham para nós e veem nós verdadeiros cristãos, elas são atraídas por esse Deus. Porque existe um conflito muito grande. Muitas pessoas com certeza que conhecem gente que se afastou porque aquilo que via era diferente daquilo que lia nas Escrituras ou aquilo que ouvia, que dizia que o cristão tem que ser assim, e às vezes via coisas que não eram condizentes. Mas aí se a gente é capaz de ouvir a palavra e permitir que ele ensina, né? Realmente, assim como uma espada, vá lá, toque na ferida e mude aquilo que precisa ser mudado, mude o nosso interior, aí a gente vai realmente viver aquilo que Deus ele espera de nós, né? E por último, a provisão de Deus, ela veio através, como eu já falei, né, aqui. Ela veio através do sustento. Ou seja, durante todo o caminho existia sustento. Eles estavam durante 40 anos, e é muito lindo que diz, não lhes negaste o teu maná. Não negou, ele não negou. E se você lê nos versículos anteriores, no versículo 16, diz que os pais, né, os que estavam no deserto, eram arrogantes e teimosos. E aí mais para frente, diz, recusaram ouvir-te. E mais para frente, foram teimosos. No 17, porém tu, ó Deus perdoador, não os abandonais. Ou seja, mesmo o povo de Israel, sendo tudo aquilo, ele não abandonou. Porque ele não nega quem ele é. Eu costumo falar, às vezes, para alguns adolescentes lá na igreja, eu falava assim, gente, se fizerem alguma coisa na escola, eu costumava sempre perguntar, aí como é que foi na escola, no colégio e tal? Aí já foi assim, assado. Eu falei, gente, se fazem alguma coisa para vocês, vocês não podem retribuir na medida que vocês receberam. Aí eu jogo logo, porque eu sou bem direta, né? Ele já me conhece. Aí eu falo assim, imagina se Jesus te retribuísse na medida que você merece. Eita! Aí eles, mas é verdade. A gente não retribui na medida que as pessoas nos entregam. Então, se na escola te excluíram de alguma coisa, você não vai excluir a pessoa. Porque você não vai retribuir na medida que você recebeu. Você retribui na medida que você é. Jesus, ele retribuiu o amor porque ele é amor. Deus,
em Jesus aplicou a justiça, ou seja, ele teve que ser crucificado porque ele é justo. Ele retribuiu a nós na medida daquilo que ele é. E da mesma forma a gente não tem que retribuir as pessoas na medida que nós recebemos. Porque se a gente retribuir, a gente se torna igual e semelhante. Mas a gente tem que retribuir na medida que nós somos. Né? Por isso que é tão importante, voltando ao Espírito Santo nos ensinar como que a gente deve agir, como que a gente deve ser, como que a gente deve fazer, né? Quais são as características que ele espera de nós. Então a gente precisa realmente entender isso. E aí, se você ler nesse texto, não lhes negaste o maná. Durante todo o processo, durante todo o tempo, houve sustento. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer. E é lindo no versículo 15 que diz que quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus. E quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. Ou seja, coisas sobrenaturais aconteciam para aqueles que estavam debaixo ali da mão do Senhor. E lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra. E ainda tinha promessa. Ai, gente, Deus é muito bom. Ainda tinha uma promessa de conquistar uma terra que aí seria deles. Né? Eles não viveriam na dependência eternamente. Isso é algo que a gente entende em Deus, né? Que a gente não vive na dependência eternamente. Chega um momento que sim, existe um momento quando a gente caminha, que a gente desfruta daquilo que foi semeado, né, em Deus, no reino de Deus. E é algo interessante que esse sustento, ele vinha porque eles estavam debaixo de uma promessa. Esse sustento só existia porque eles estavam debaixo de uma promessa. Eles precisavam chegar até o local da promessa. Então, até eles chegarem ao local da promessa, haveria o sustento no caminho. Não era talvez a abundância que eles esperavam, mas era o necessário para aquele momento. Era o necessário para aquele dia. Era o necessário para aquele tempo. Mas não era aquilo que Deus tinha. Era realmente só um gostinho, né? Um taste, um gostinho daquilo que viria. Porque diz que a partir do momento que o povo de Israel começou a entrar na Terra Prometida, tem um versículo que diz que o maná parou de cair. Por quê? Porque eles já estavam na Terra da Promessa, onde já havia alimento que eles poderiam pegar. Mas enquanto eles estavam no processo, havia sustento de Deus, né? Enquanto a gente está nas fases de processo, existe o sustento. E esse sustento ele vem de diversas formas. E dentro desse contexto todo, né, aquilo que mais me marca a respeito do Jeová Jireh é que a gente percebe nisso tudo que ele não somente é aquele que provê de diversas formas, mas ele se torna a própria provisão. Né? Ele se torna a própria fonte de todas as coisas. Porque só existe provisão porque existe um Deus que provê. E se ele provê, é porque ele por completo, a presença dele por completo, é a provisão que a nossa alma precisa, que a nossa vida precisa. Ele não é apenas Deus que provê, mas que se torna a própria provisão. Porque nesse deserto, a gente vê que o povo foi levado para esse local de total dependência a Deus, para que eles olhassem e vissem que só existiria um que poderia realmente saciar. E aí depois, mais para frente, a gente vê, né? Porque a gente sabe que diversas coisas ditas aqui no Antigo Testamento são referências ao próprio Cristo. E aí quando a gente vê o próprio Cristo falando, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, ele fala que o maná era algo passageiro. O maná representava o pão que viria, mas não era um pão que saciaria a minha vida, só o meu estômago. Jamais. Era um pão que saciaria a minha alma. Entanto que o próprio Deus diz, Jesus diz em um dos seus discursos, em Mateus, se não me engano, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que tem fome, vem. Quem tem sede, vem. Ou seja, ele precisa entender, ele é o próprio pão, ele é a própria provisão. Ele, por completo, Jesus, Cristo, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele é a provisão que a nossa vida e que realmente a nossa alma ela precisa. Porque quando a gente é completo em Deus, a gente não tem falta de nada. A gente não tem falta. E quando eu falo isso, é em todas as áreas. Né? Não é... Ele realmente é como se ele tapasse os buracos que existem dentro de nós. Como se ele tapasse, preenchesse aquelas brechas, aqueles gaps, né? Aquelas faltas que existem dentro do nosso interior. Porque ele sabe que para ele preencher o externo,
ele precisa de um terno preenchido. Porque senão qualquer coisa que a gente tem nas nossas mãos substitui a presença de Deus. Mas quando o nosso interior é preenchido por todas as coisas, por ele, que é o próprio pão vivo, que desceu do céu e se tornou o nosso alimento eterno, né? Não apenas algo passageiro, mas algo que a gente consome diariamente, desfruta diariamente. Nós somos completos e nós somos saciados. Porque aqui diz que o pão vinha da onde? Do céu. Eles sabiam que aquilo não vinha de homens. O povo de Israel sabia que aquela provisão vinha de Deus. Ele se tornou não apenas o Deus que provia as coisas, mas que era a própria provisão. Que no final a gente entende que é isso que ele deseja de nós, né? Que a gente entenda que ele, por completo, é o nosso Jeová Jireh. Aquele que preenche realmente o nosso interior, aquele que tapa os buracos e as brechas, né, que existem, que nem quando o pedreiro vai pegando aquela massa, né, e vai tapando tudo, não fica nem uma frechinha aberta. Porque é isso que ele deseja fazer, tornar realmente o nosso ser e o nosso coração algo cheio, algo que não há falta. Porque quando há falta, né, a gente sabe que se existe uma brecha, outras coisas podem preencher. Só você imaginar pegar alguma coisa que tem frechinhas assim. Se você jogar água, vai ir se amoldando. Agora, se é algo fechado e completo, meu filho, não tem como. É aquilo ali. É algo preenchido. Né? E a música diz, pastor, de nada eu tenho falta. Nesse texto de Salmo 23, era o entendimento de que o Senhor era o pastor, ou seja, o Senhor era tudo. E por ele ter um pastor, ele tinha tudo que eu precisava. Né? Ele não precisava de mais nada. Porque ele entendia que o pastor, se ele estava na supervisão do pastor, ele teria os pastos verdejantes. Se ele estava na supervisão do pastor, ele, sob os cuidados de um pastor, ele teria proteção em meio ao vale da sombra da morte. Não iria isentar de passar, mas ele teria proteção. Por quê? Porque, como eu falei no início, a circunstância externa não iria comprometer o interior. Iria manter o interior intacto. Né? Assim como algo que ele deseja dentro de nós. Então a gente sabe que aí a música ela continua. Quando estou abatido, quando estou em perigo, mesmo aí, de nada eu tenho falta. Porque era isso. E a cantora, né, a Jéssica Augusta, ela fala que ela escreveu essa música quando ela perdeu um parente dela, que foi o cunhado. E aí ela se viu nessa situação, que acho que o irmão do marido dela, aí ela entendeu de Deus. Que ela já tinha em Deus, né? No pastor, no Jeová Jireh. Tudo aquilo que ela precisava. Então, que realmente a gente possa ouvir essa palavra e meditar, né? Permitir que ela faça morar dentro de nós. E a seu tempo ela vai dando os frutos, né? Quando as circunstâncias ruins vierem, aí você, mas eu tenho pastor e ele me deixa satisfeito em todos os sentidos. Ele me satisfaz em todos os sentidos. E a seu tempo ele vai acrescentar aquilo que eu preciso. Porque se ele é o provedor, a provisão vem dele. Então a gente não precisa temer. Porque um dia realmente aquilo que o nosso coração deseja, que ele deseja nos dar, vai chegar. Mas no tempo perfeito, né? Que o tempo perfeito é o tempo de Deus. A gente não sabe de nada. Isso é verdade. É isso. Ai, Pri, estou muito feliz, assim, eu estou encantada de te ouvir. Assim, essa tua segurança. Eu vou te confessar que enquanto você estava falando, eu fui transportada daqui. Eu me lembro uma vez que, numa consagração de mocidade na Devec Soldado Paiva, meus filhos eram de lá, né? Não sei se você conhecia meu filho, Tiago, minha filha Thaís. Acho que não. Né? Devia ser menorzinha. Sim, sim. E uma vez ele falou para mim, mãe, eu fui convidada para pregar na consagração da mocidade. Aí ele, desesperado, né? Eu falei, você quer falar em quê na Bíblia? Aí ele falou, da viúva de Naim, mãe. Aí começou a escrever, eu falando para ele, lê, ora, se consagre, preze a Deus para te dar uma sabedoria. Conforme você for lendo, você vai entendendo algumas coisas, você vai anotando. E ele fez. Quando chegou a hora, ele estava nervoso, com aquele papel na mão, né? Aí foi para consagração. Aí foi lindo quando ele pregou. Eu, mãe, estou falando que foi lindo, tá? Eu, mãe. E eu estou aqui vendo a sua mãe, Aparecida. Eu acho que não tem mais coração para ela jogar aí pro alto. Não.
porque é maravilhoso ver os filhos da gente seguindo esse caminho. Eu sei que Aparecida e seu pai, sua irmã, deve ser uma alegria muito grande ver você assim. Eu vou te confessar também que durante algum tempo, eu sempre tive uma grande preocupação em quem iria fazer a obra depois de nós. Porque, por algum tempo, eu vi assim, uma juventude muito diferente do jeito como eu fui criada. Tânia está aí, Tânia foi criada comigo, Tânia Almeida está aí. E a gente foi criado para consagração, lendo a Bíblia, entendeu? Então, a gente, quando os nossos pais, que Deus levou, né? Deus já levou, a outra geração Deus levou, tem bem poucos aí ainda, mas a gente está aqui tentando substituir, né? Fazendo a obra. Mas quando eu vejo você falando assim, tão... Como é que eu vou dizer, Jesus? Tão firmemente, a impressão que você me passou é que você sabe o que quer. Você conhece esse Deus. Você nunca vai deixar esse Deus. Jamais. Entendeu? E aí, então isso me tranquiliza. Eu estou vendo aí pastor Hugo, estou vendo um monte de gente aí, a minha querida advogada, Rosemary está aí, estou vendo Marcos, estou vendo Valéria. A Rosemary é um doce, é minha advogada querida. Então, eu sei que a gente olha assim e fala, Deus, que bom! E tu ainda está segurando uma geração que vai continuar. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Ele pode vir amanhã, mas aí a gente não sabe, não tem Mas dia. Mas esse é o entendimento mesmo, né? Da gente entender que tem que ir um enquanto passando a outro. vocês estão aí, a gente, se Deus nos levar, que glória a Deus, que tem alguém que vai continuar essa obra. Glória que o Senhor... A minha maior preocupação, sabe, Pri, era isso. De, Senhor, tu levou meus filhos e eu estava ensinando eles ali, fazendo eles se apaixonar pela tua obra. E as outras mães, faça como Aparecida. Porque se você está aí, é Deus, sua mãe e seu pai, que te criou, que te ensinou, colocou esse amor no teu coração. Então, gente, por que eu trouxe a Pri aqui? Para isso, para a gente ver, sabe, que Deus usa os jovens, Deus usa criança, Deus usa quem Ele quer. Deus fala através de quem Ele quer, né? E nós estamos felizes. Eu estou muito feliz, muito feliz. Ganhei meu dia de estar aqui com você. Que você ter aceitado. É sério. Eu acho que você é a primeira jovem que eu trago aqui. Gente, viu? Que lindo. Na minha live. Mas eu estou muito feliz com tudo isso que Deus me proporcionou, sabe? De poder ficar... Eu estou me sentindo em paz. Eu estou falando sim, eu vou continuar fazendo a obra até a hora que o Senhor falar que eu tenho que continuar. Mas se eu tiver de partir, eu vou partir tranquila, porque eu sei que a obra não vai parar. Tem muitas Priscilas aí que não vai deixar a obra parar. Amém. Glória a Deus. Vai continuar até Jesus voltar. Falando creio. desse Deus maravilhoso. Isso aí. Que Deus te abençoe, minha linda. Que Deus te proteja. Que Deus te guarde nesse mundo tão difícil. Porque eu tenho consciência que hoje em dia está mais difícil de servir a Deus do que no meu tempo. No meu tempo de juventude, eu sou cristã desde que eu me entendo por gente, assim como seu pai também, sua mãe. E antigamente era mais fácil. Não tinha as redes sociais, não tinha essas coisas, não. E a gente já sentia dificuldade. Imagina vocês agora. Mas eu vou te falar, o Senhor Jesus é maravilhoso, tem guardado, tem protegido. Tô vendo Marcélia aí, Marcélia também é outra. Que eu sei que vai continuar esse legado, que a irmã, o pai e a mãe estão deixando. Glória a Deus! Glória a Deus! Muito feliz com tudo isso que Deus me proporcionou. Eu queria pedir você para fazer uma oração. Amém. Pode? Posso? Senhor, muito obrigada, Deus, pelo teu amor, graça, misericórdia, por ter nos trago até aqui, nesse lugar, nesse dia, por ter conservado, Senhor, a nossa vida, para que cada vez mais a gente possa viver para Ti, né? Viver para o Senhor, que é o objetivo de tudo. Guarda, Senhor, a vida de cada um que está aqui nessa live, a família de cada um, o familiar de cada um. As áreas, Senhor, que cada um precisa que sejam preenchidas pelo Jeová Jireh. Que a Tua presença ela seja o foco e objetivo das nossas vidas. Que a gente entende que quando nós temos a Tua presença, aí sim nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E ao seu tempo, o Senhor vai acrescentar aquilo que realmente nós precisamos e nós desejamos com os nossos olhos. Deus, guarda as nossas vidas, guarda o nosso coração. Guarda, Senhor, esse ano
em Ti, né? Que tudo aquilo que o Senhor projetou para que a gente viva esse ano, nós possamos viver. Que nenhum impedimento, Senhor, no meio do nosso caminho possa surgir, mas que nós possamos correr, Senhor, a nossa corrida sem impedimentos, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas nesse ano, que é o ano da família na nossa igreja. Continua guardando, Senhor, a casa de cada um e a família de cada um, dando, Senhor, um resto de dia abençoado, abençoando a vida da Anaíldes, guardando, Senhor, a sua família, guardando a sua casa, sua mente, seu coração, dando ela cada vez mais, Senhor, capacidade para expandir, para falar daquilo que o Senhor requer, daquilo que o Senhor deseja. Continua, Senhor, guardando os nossos dias até que o Senhor retorne, né? E nós estejamos contigo. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dá uma palavra de despedida pro povo. Gente, uma honra estar com vocês. Mantenha a fé firme na convicção, né? Em verdade. Quando a gente está firme aqui, a nossa mente ela está firme na verdade, que não muda, que nosso Deus é Jeová Jireh, que nosso Deus é tudo aquilo que nós precisamos, que nosso Deus ele não muda, que ele realiza aquilo que nós precisamos à medida que ele deseja realizar. A minha mãe canta. Tô olhando aqui minha mãe, enfim. Então canta! Já cantei, já cantei rapidinho. Só minha mãe mesmo. Ai, meu Deus, é linda ela. Ai, gente, mas é realmente nesse sentido, né? De a gente entender que a seu tempo só falta cantar. Gente, em nome de Jesus. Tá todo mundo pedindo, canta. Ai, gente, que legal. Ai, meu Deus. Vou cantar que eu já estava cantando, né? Que é Pastor, que é uma música que fala muito comigo, né? Nesse último tempo. E aí a gente também percebe quando Deus ele vai mudando, né? Dentro de nós. Esse entendimento. Que é essa música. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. E quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Que lindo! Obrigada. Vocês viram que eu só dublei porque eu não quis atrapalhar. Um beijo, minha linda. Beijo! Muito Amém. obrigada. Vou te chamar de novo, hein? Tchau. Tchau, pode sair aí, tá bom? Obrigada, amor. Gente, foi lindo, né? A live com ela, muito linda. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui cumprir com a Priscila, que é uma menina assim que eu admiro muito. Um beijo, Aparecida! Eu sei que você está aí com o babador já, tendo que torcer ele, porque é muito orgulho. Obrigada aí a todos vocês que estão me assistindo até aqui, gente. As minhas lives são segundas, quartas e sextas, 13h30 da tarde. Voltei para o Facebook. Olha eu aqui de novo. Tá aí a minha filhinha Viviane, lá de Rio das Ostras, minha filha Mônica, lá do Espírito Santo. Beijo, amo vocês. Um beijo aí nos meus netos, aniversário do meu neto Arthur. Um beijo, Arthur, te amo. Um beijo para a Agnes, um beijo para todos os meus netinhos também, tem o Gabriel também. Obrigado, gente. Eu queria só terminar a nossa live contando uma história que eu gosto sempre de ler essa historinha assim, né? Olha aí, ó. Uma menina de 10 anos chegou na porta de uma farmácia em desespero. E ela bate com muita força
na porta de aço. Abre a porta, por favor, abre a porta. Ela gritava com muito nervoso, com muita ansiedade. Com um papelzinho na mão, porque ali era a única farmácia que tinha ali naquela região. O dono da farmácia aparece lá na sacada e vê a menina em desespero e desce. Aquela menina pede socorro e diz, pelo amor de Deus, me socorre. Minha mãe caiu no chão e ela está dando convulsão. E ela toma esse remédio. Eu não tenho dinheiro, meu pai viajou e eu estou desesperada. O dono da farmácia, impaciente, meio grogue por causa do sono, porque já era tarde da noite, pegou o remédio de qualquer jeito, nem acendeu a luz. Pegou o remédio e deu à menina, que pegou aquele remédio e saiu correndo rua abaixo. Ao deitar de novo, ele virou para a esposa e se queixou. Eu não aguento mais ser a única farmácia nesse lugar. Tu vê, ninguém tem hora mais de chamar. Ainda vem pedir fiado ainda. A mulher falou, calma, meu bem, calma. E eles foram dormir. De repente, aquele homem dá um salto. E ele pula brutamente da cama e disse, meu Deus, mulher, eu entreguei o remédio errado. Se ela tomar esse remédio, ela vai morrer. O remédio é errado, o remédio que eu dei para ela. E começou a andar para lá e para cá no quarto. E aí, de repente, ele se ajoelhou e gritou, Deus, eu sei que o Senhor não existe. Eu fui ensinado que o Senhor não existe. Mas, por via das dúvidas, se o Senhor existir, me dá uma segunda chance, me dá uma oportunidade aí. E levantou de novo e sentou, desesperado. De repente, ele ouve um barulho na porta novamente, na porta da farmácia. Uma pessoa batendo. E ele desceu. Já pensando, pronto, matei a mulher. Já sei, a menina gritando socorro porque matei a mulher. E aí ele foi abrir a porta e a menina falou, socorro, socorro, me perdoa. Eu estava tão desesperada para chegar em casa que eu tropecei no meio fio, caí e quebrei o vidro do remédio. O senhor pode me dar um outro remédio? Aquele homem, quando ouviu aquela menina falar isso, ele caiu de joelho no meio da rua. No meio daquela noite, ele começou a gritar, Deus existe, Deus existe. Ele é o Deus da segunda chance. Deus existe. Aquele homem que entendeu que foi Deus que fez com que aquela menina quebrasse o remédio e assim ele pudesse reparar aquele erro que ele havia cometido. Eu quero dizer com isso que a linda Priscila falou a respeito do Deus da provisão. Jeová Jirê é o Deus que provê. Eu não sei qual desafio que você está vivendo. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Não sei por que você entrou nessa live para assistir a live, né? Eu estou aqui, não tenho nada para te dar, não. Mas eu conheço um Jeová Jirê, um Deus que provê, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que dá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance. Ele é o Deus que pode mudar a sua situação, que pode mudar o quadro da tua vida. Talvez você entrou na live aí para me ouvir e está com o coração pequenininho, apertado, por uma situação que você está vivendo. Mas eu quero liberar uma palavra do céu sobre a tua vida. O Jeová Jirê, o Deus da provisão, vai fazer infinitamente mais. Eu amo esse versículo. Infinitamente mais. E eu gosto de parar nesse mais. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim como ele agiu, porque foi ele que colocou aquele empecilho ali diante daquela menina e o remédio caiu e quebrou, para que aquele homem viesse entender que ele é Deus de perto, ele é Deus de longe, ele age, ele faz, e ele é todo poderoso. Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus da provisão, aquele, como Priscila falou,
que cuidou do povo de Israel no deserto. 40 anos. Os sapatos não gastaram, a roupa não se acabaram. Eles cresciam, a roupa crescia junto com eles. Esse é o Deus. Esse é o Deus da provisão. O Deus que tudo vê, que tudo pode. O Deus que age por nós. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que na sua casa não tenha motivos para chorar. Eu te convido a estar comigo na próxima segunda-feira. Segunda, quarta e sexta. Nós teremos aqui 3 mulheres de Deus. Na segunda-feira eu vou estar aqui com a missionária Ana Cis. Você vai ser abençoado, eu tenho certeza. Obrigado aí, Deuseni. Te amo. Obrigado, minha linda Aparecida. Quero marcar contigo também. Obrigado, Pri. Obrigado. Obrigado, Patrícia. Rosimelo. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe toda a sua família. Me cubra com suas orações. Se você mora ali perto de Cordovil, vai lá. Tem um anúncio no meu Facebook. E se você quiser que eu vá na sua igreja também, gente, é só me convidar. Se você não tem meu telefone, vai no meu message, coloca lá a mensagem, eu vou na tua igreja testificar do que Deus tem feito. Como é que Ele está me deixando assim, ó? Como é que Ele está me deixando assim? Como é que Ele me fez sorrir de novo? Como é que a minha vida foi mudada? Eu vou na tua igreja testificar e falar do amor de Deus. E falar como Deus é maravilhoso. Como Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fique com Deus. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fui. Tchau.